paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Betel. Para nós é uma grande honra e um imenso prazer tê-los aqui acompanhando, assistindo todas as aulas que estamos preparando ao decorrer desse trimestre. E como vocês já bem sabem, nós estamos estudando nesse trimestre a lição que tem por título Tabernáculo, Símbolos da Obra Redentora de Cristo. E tudo que nós estamos vendo dentro do tabernáculo, até mesmo o seu terreno, o pátio, o átrio, o lugar santo dos santos, tudo isso nós estamos estudando, em cima de uma tipologia. E que tipologia é essa? Aquela que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Então você pode acompanhar as aulas passadas e perceber isso, que tudo que foi feito, tudo que está ali, que fazia parte do tabernáculo, é uma sombra daquilo que viria a ser uma realidade. E essa realidade é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Bem, mas sem mais delongas, nós hoje vamos estudar a lição de número 10. E esta lição tem por título o sistema de sacrifícios. Hoje nós vamos aprender como é que funcionava esse sistema do sacrifício levítico. Mas antes de entrarmos em nossa lição propriamente dita, eu gostaria de agradecer a esta riquíssima oportunidade que nos é concedida para dar esta aula. E, logicamente, guiado pelo Espírito Santo e pela misericórdia do Senhor, porque sem ela nós não somos nada. Meus irmãos, eu queria também pedir para que você que está assistindo este vídeo pudesse curtir, porque isso ajuda muito o nosso canal. A partir do momento que você curte, você está colocando o nosso vídeo aí mais para cima, coloca ele no hype e a gente consegue alcançar mais pessoas. E a partir do momento que alcançamos mais pessoas com este vídeo, a palavra de Deus, ela se propaga também, consequentemente, para mais pessoas. E você vai estar abençoando a vida de outras pessoas. Você pode também estar compartilhando este vídeo nos seus grupos do WhatsApp, no seu próprio Facebook, nas suas redes sociais. Vamos lá. O sistema de sacrifícios. Abra sua lição, a lição de número 10, para que você possa acompanhar conosco toda esta lição que está uma bênção, está muito boa e é uma lição muito objetiva que nós vamos ver hoje. Queria agradecer também esta oportunidade em nome do pastor André Barbosa, o pastor presidente desta igreja, que também nos concede esta oportunidade. Bom, na nossa lição nós temos o objetivo geral, que é apresentar as diferentes ordens cerimoniais que constituem o sistema de sacrifícios estabelecido em Israel. Já nos objetivos específicos, nós temos, primeiro, explicar o que era oferta voluntária do holocausto. Segundo, ressaltar o que representava a forma de manjares. E terceiro, conceituar a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e o dia da expiação. Tudo isso nós vamos ver hoje nesta lição. Mas eu quero convidar você a fazer a leitura bíblica em classe, que fica no livro de Levítico, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, depois nós vamos ler o capítulo 2, dos versículos 1 ao 3 também, e consequentemente, depois disso, o capítulo 3 de Levítico, o versículo 1 e o versículo 2, e após isso o capítulo 7, versículo 1 e versículo 2, e vamos terminar lendo 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Você pode acompanhar na tela esta leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Capítulo 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é
de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. Capítulo 3. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda. Capítulo 7. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. 1 João capítulo 2, os versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Meus irmãos, algo que é necessário se falar nessa parte introdutória é a respeito, não é, da convivência, da intimidade, da comunhão que o ser humano ele tinha com Deus antes do pecado, antes de ter cometido o pecado. Nós bem sabemos que Deus ele se comunicava com o homem constantemente. Isso está escrito no livro de Gênesis. E você pode perceber que Deus ele procura ter, né, esta relação com o homem, esta relação de comunhão, essa relação de contato. Ou seja, Deus ele tem esse anseio, ele tem esse desejo de querer se comunicar comigo, de querer se comunicar com você. Mas nós sabemos que Adão ele comete o pecado, assim também como Eva. E ali o pecado ele gera, né, essa separação, essa quebra de comunhão entre Deus e o homem. E esta quebra de comunhão, ela só poderia ser apaziguada através de um sacrifício. Uma vez que a justiça de Deus, não é, mediante o pecado, ela só pode ser paga com a morte. Certo? Então, quando nós percebemos isso, nós entendemos que um sacrifício seria necessário. Mas Adão ele tinha uma natureza pecaminosa após o pecado. Então, como é que ele iria pagar com este sacrifício se ele tinha uma natureza pecaminosa? Não existia um homem santo naquela época, porque todos tinham herdado a natureza pecaminosa de Adão. Então, o que foi se feito naquela época, o que se foi feito naquele tempo, foi adotar um sistema de sacrifícios feito através de animais e através de cereais. Tanto é que nós conseguimos entender, nós conseguimos ver, né, o povo de Israel, mais para frente deste episódio que nós estamos falando de Adão no Gênesis, nós conseguimos ver o povo de Israel fazendo esses sacrifícios, vamos chamar de sacrifícios levíticos, fazendo esses sacrifícios para a reconciliação com Deus. Não é para tratar o pecado, não é para pedir perdão pelos pecados, para mostrar gratidão ao Senhor Deus. Mediante tudo isso, nós podemos entender também que estes sacrifícios eles eram feitos de formas repetitivas. Então, o povo pecava e ali ofertava sacrifício ao Senhor. Só que isso tinha um ciclo e tinha que se fazer todas as vezes, uma coisa feita constantemente. Porém, nós conseguimos entender e ver também que Jesus Cristo, ele fez um único sacrifício para que eu e você pudesse hoje entrar com ousadia no Santo dos Santos, ou seja, estar diante da presença de Deus mediante o sangue de Jesus Cristo, o sangue que expiou o meu e o seu pecado. E você consegue também entender que existe aqui uma pedagogia, existe aqui uma didática que Deus usa para com o povo. Ele usa esses sacrifícios, não é, repetitivos durante todo este período antes de Jesus Cristo, para que o povo também pudesse entender o sacrifício perfeito que viria através do seu Filho. Então, é por isso que em João capítulo 1, versículo 29, quando João diz assim,
João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A partir do momento que ele fala aquilo, as pessoas elas conseguiam entender o que João estava querendo dizer. Por quê? Já tinham vivido tanto esse sistema de sacrifício que isso já estava intrínseco dentro deles. Então, eles entendiam, eles percebiam que aquele era o Cordeiro. Porque João tinha falado que aquele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Vamos agora adentrar no primeiro tópico da nossa lição, que tem por título a oferta voluntária, o holocausto. Tem algumas características dessa oferta que eu gostaria de citar para você e para que você também pudesse passar em sala de aula para os seus alunos. A primeira característica é que esta oferta ela era uma oferta totalmente queimada, diferente de outras ofertas, ou seja, não sobrava nada desta oferta de holocausto, porque ela era totalmente queimada. E o que era oferecido, né? O que podia ser oferecido dentro desta oferta de holocausto? Boi, ovelha, cabra, pombinhos ou rolinhas. E isso aponta para a vítima perfeita, que quem é a vítima perfeita, que seria, após todo esse sistema de sacrifícios levítico, o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E o Cordeiro de Deus. Mas eu quero chamar a atenção de você em algo dentro deste contexto dos animais que eu falei, que eram usados para fazer esta oferta de sacrifício, ou seja, esta oferta voluntária do holocausto. Eu falei aqui boi, ovelha, cabra, pombinhos ou rolinhas. E isso me chama a atenção, porque quando nós olhamos para esse tipo de sacrifício, nós percebemos que ele é um sacrifício de perdão. E o sacrifício de perdão, ele podia ser ofertado através, ou seja, poderia ser feito através desses animais. E percebam, lógico que não era todo mundo naquela época que tinha condições de ter um boi ou de ter uma cabra, né? Isso custava dinheiro e custa ainda hoje, mas percebam que Deus ele coloca também animais que envolvem aquelas pessoas que porventura não teriam, não é, essa disposição financeira para poder fazer o sacrifício, ou seja, pombinhos ou rolinhas. Ou seja, não existia, né, pessoas separadas que podiam ofertar aquele sacrifício, que podiam oferecer aquele sacrifício. Não, o sacrifício do perdão, ele estava disponível para todos, independente da situação financeira que aquela pessoa tivesse naquele momento. Então, rico, pobre, se tivesse muito, se tivesse pouco, se não tivesse nada, né? Mas dentro dessas condições que Deus estabeleceu, dentro, né, dessa perspectiva que Ele colocou estes animais, nós percebemos que todos poderiam participar do sistema de sacrifício onde se tinha, né, por cerne, por objetivo, o perdão. Ou seja, isso aponta para Cristo também. O perdão, ele está para todos. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. E tem mais alguma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quando nós olhamos para o nosso quarto subtópico do primeiro tópico, que tem por título O sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai, eu quero que você perceba que ele diz assim em Efésios capítulo 5, versículo 2, que está descrito na nossa lição. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Percebam que aqui a palavra usada, cheiro suave, ou seja, que subia para Deus esse sacrifício de holocausto, esse sacrifício queimado com um cheiro suave. A palavra holocausto no hebraico, ela significa levantar, fazer subir, que acende, ou seja, para cima. E isso nos dá todo esse sentido de cheiro suave. E quando nós falamos cheiro suave, as narinas de Deus, isso é uma forma antropomórfica de falar, na qual nós usamos, né, o ser humano, nós usamos a figura humana para referir-se a Deus. Amém? Glória a Deus. E isso era o sacrifício do holocausto. Nós vamos agora falar sobre o segundo tipo de sacrifício que está no segundo tópico da nossa lição, que tem por título a oferta de manjares. Esta oferta, ela era um sacrifício de gratidão. E era também conhecido, né, esta passagem como a festa das primícias. E você pode encontrar isso na sua Bíblia em Levítico, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo número 3.
Assim como o holocausto era um sacrifício que todo o povo de Israel também poderia fazer. A diferença é que o holocausto ele era um sacrifício buscando o perdão. Aqui na oferta de manjares, nós encontramos um sacrifício que buscava a gratidão, ou seja, uma forma de ser grato ao Senhor Deus. Então todo o povo de Israel ele podia fazer esse tipo de oferta. E o que é que se fazia? Tirava os cereais, tirava os cereais comestíveis e oferecia ao Senhor. Então isso já nos mostra algo, Tudo aquilo que era colhido, tudo aquilo que era plantado, tudo aquilo que a terra dava, que era mediante ao nosso Senhor Deus, que proporcionava para o seu povo, ele era tirado aquela parte, ou seja, na primeira colheita, e era ofertado a Deus. E esta oferta nos mostra que nós não devemos chegar diante do nosso Senhor Deus de mãos vazias. É muito simples e muito claro de entender isso, Tudo que você tem, tudo que você possui, tudo isso que você adquiriu ao longo desse tempo, meu irmão, minha irmã, tire da cabeça que foi você que conquistou isso sozinho. Não, não foi. Nós vemos aí pessoas que batem no peito dizendo, eu fiz, eu consegui, Isso é meu, foi com o meu suor. Lógico, tem o seu suor envolvido, tem o seu trabalho envolvido, mas você tem que ter a consciência que tudo que você tem hoje, tudo que chegou às suas mãos, tudo que chegou até na sua conta bancária, meus amados, tudo isso é permissão, é provisão, tudo isso vem de Deus. Tudo isso só chegou até você porque Deus permitiu, porque Ele é o dono de todas as coisas. Imagina, Ele que fez o céu, que fez a terra, é Ele que dá o crescimento às plantas, é Ele que dá vida. Então, meus amados, tudo é dele. Se você tem algo hoje, agradeça a Deus. Você tem agradecido? Você tem feito esse tipo de sacrifício? Não estou falando aqui do sacrifício levítico, estou conjecturando, Para que você tenha esta vontade, para que você tenha este anseio de estar sempre agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Mas vamos seguir com a oferta de manjares. Então, nós temos aqui 3 elementos, Na oferta de holocausto, nós apresentamos os animais que poderiam ser ofertados. Aqui a gente já não trata mais de animais. Aqui a gente trata de cereais e de alimentos. Então, 3 elementos que eu quero falar para vocês que era utilizado na oferta de manjares. O primeiro elemento, flor de farinha com azeite e incenso. O segundo elemento, bolos cozidos untados com azeite. E o terceiro elemento, grãos de cereais tostados com azeite. Então, vocês percebem que eram elementos que todos tinham em seus lares. Ou seja, da mesma forma, do mesmo jeito que o perdão na oferta de holocausto era para todos, estes sacrifícios ofertado através desta oferta de manjares, a gratidão que aqui está implícita, ela também é para todos. Amém? Então, nós também temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor. E percebam que todos esses elementos que foram citados aqui, temos o azeite dentro deles. Então, dentro da Bíblia Sagrada, nós percebemos que o azeite, ele é símbolo do Espírito Santo, conforme está escrito em Zacarias capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6, e em Êxodo capítulo 30 e o versículo 31. Então, meus amados, você tem essa noção que o Espírito Santo ele está no meio de tudo isso. Você tem essa noção que nós devemos estar cheios também do Espírito, buscando a comunhão para com o Espírito Santo nesta forma de gratidão. Leia comigo o que está no último parágrafo deste segundo subtópico do segundo tópico. Olha o que está escrito. Essa oferta faz-nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependente do Espírito Santo. Que possamos, na força do Espírito, fazer as mesmas obras que o nosso Senhor fez. E ainda a lição cita, ao decorrer desta leitura, Atos capítulo 10 e o versículo 38. Glória a Deus. Esta oferta, meus amados, ela também era queimada. Mas diferente do sacrifício do holocausto, da oferta do holocausto, ela não era totalmente queimada. Ela era queimada uma parte e a outra parte ela servia de alimento para os sacerdotes. E lembram que eu disse para vocês que nós estamos estudando aqui
o que aponta para Cristo, né? O sacrifício que aponta para Cristo e todas as peças do tabernáculo, toda a simbologia, né? Fazendo uma tipologia da pessoa de Cristo. Então, este tipo de oferta, este tipo de sacrifício, além de nos mostrar a gratidão, ela também nos aponta para o pão da vida, que é Jesus Cristo, que nos serve de alimento todos os dias. Mas por que você deve estar perguntando? Por que eu estou dizendo isso? Porque foi o que eu acabei de falar aqui. Esta oferta ela servia de sacrifício, uma parte. E a outra parte que não era queimada, ela servia de alimento para os sacerdotes. Cristo, Ele é o alimento da minha vida, Ele é o alimento da sua vida. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus amados, esta aula de hoje ela está muito objetiva, não é? Então, isso é bom para que você possa preparar a sua aula. Você vem aqui e procura mais ou menos, não é, o que você quer para a sua aula e aplica dentro da sua didática em nome de Jesus. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre a oferta pacífica. E o título é justamente esse, a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Bom, esta oferta, né, eu quero ler aqui com vocês logo na introdução do primeiro subtópico do terceiro tópico. Olha o que está escrito. O que era a oferta pacífica? Era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, tirando porções especiais e separando-as do sangue e da gordura do animal. Em seguida, o sacerdote espargia o sangue do animal imolado ao redor do altar, em sinal da propiciação pela vida do pecador. Depois, os miúdos do animal eram queimados no fogo do altar e assim, tanto o sacerdote quanto o ofertante e sua família comiam a carne nobre do animal imolado. E você pode ver todo este texto em Levítico capítulo 2, de forma fundamentada, né? Levítico capítulo 2, os versículos 8, 13, 16 e 17. Mas o texto segue dizendo: essa oferta significava literalmente um presente oferecido a Deus e denotava a comunhão e a felicidade do ofertante com o Pai. Então, era uma oferta muito clara e objetiva, como nós acabamos de ler neste texto. Está muito claro, né? Principalmente quando ele fala aqui no último parágrafo. Esta oferta significava literalmente um presente oferecido a Deus e denotava a comunhão e a felicidade do ofertante com o Pai. Percebam, né, que agora nós estamos entrando nessa questão da comunhão, nessa questão de restauração, onde o homem, né, trata a viver numa comunhão com Deus, para com Deus. E percebam também que tem aqui a oferta pelo pecado. E eu quero chamar sua atenção para esta oferta, que esta oferta ela era diferente das outras duas ofertas que nós falamos, a de manjares e a do holocausto. Porque a de manjares e de holocausto, elas eram ofertas voluntárias. Mas aqui não. A oferta pelo pecado, essa era obrigatória. Por que era obrigatória? O ser humano, lembra que eu falei de Adão lá atrás? Então, o ser humano, ele tinha herdado, né, essa natureza pecaminosa. Nós herdamos essa natureza pecaminosa. E essa oferta, ela identificava isso dentro do homem, dentro da pessoa. Então, a partir disso, né, a partir de estar diante de Deus, de reconciliação, de comunhão, surge essa necessidade de apresentar a Deus algo pelo seu pecado. Então tinha-se a oferta do pecado para isso. Então, sacrifício, ele era realizado fora do arraial, este tipo de sacrifício da oferta do pecado, e o animal tinha que ser imolado fora do acampamento hebreu. Tudo isso você encontra também na nossa lição. Aí eu pergunto para os amados irmãos, quem é que foi morto fora de Jerusalém, fazendo-se pecado por nós? A resposta já está, não é, na ponta da sua língua, tenho certeza. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. Nós vamos ler o capítulo de número 2 e o versículo de número 24. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo de número 24. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas
fostes sarados. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não parou para perceber a dádiva, o presente que nós temos, a oportunidade que nós temos de servir a Deus, podendo sentir a sua presença, sem precisar fazer mais nenhum sacrifício, mais nenhuma morte, porque já foi comprado, essa dádiva já foi comprada por um alto preço, a preço de sangue. Então, se você parar para perceber essa dádiva que você tem, esse privilégio que nós temos de estarmos diante da presença de Deus, você praticava isso todos os dias, você buscaria todos os dias. Coloque isso em prática na sua vida, dobre os seus joelhos, ore, fale com o Senhor, busque a Ele, louve, cante, procure, exalte e adore. Não perca nem sequer um momento da sua vida sem estar com os seus pensamentos, no mínimo, voltados para o Senhor nosso Deus. Bem, nós vamos falar agora sobre o dia da expiação. E esse dia era o dia mais importante para o povo judeu. É um dia muito conhecido também por nós, porque é dito que este dia era o único dia em que o sumo sacerdote ele podia entrar no lugar santíssimo. E nós estudamos algumas lições atrás a respeito do lugar santíssimo. Você pode procurar aqui em nosso canal, tem uma playlist, e nessa playlist tem o nome de Escola Bíblica Dominical, e você pode ali procurar a aula que você desejar para se inteirar mais do assunto, caso você não tenha assistido uma dessas aulas. Então, o dia da expiação, o único dia que o sumo sacerdote, e apenas o sumo sacerdote, ele podia entrar no lugar santíssimo. E tinha-se um comportamento também diferenciado do povo a respeito deste dia, porque era um dia onde o povo tinha esse comportamento de jejum e também eles não realizavam nenhum trabalho. No dia do perdão, como também é conhecido nos dias de hoje, o dia da expiação também é conhecido nos dias de hoje como o dia do perdão. E ele é observado pelos judeus até hoje. Amém? O sumo sacerdote, ele tomava um novilho para si, ou seja, ele também ofertava não só pelo povo, mas também por si, pelos seus pecados, senão ele morreria. Então o sumo sacerdote, ele fazia esta oferta também para ele e para toda a sua família. E é dentro desse contexto que nós encontramos essa característica dos dois bodes, onde um era ofertado e o outro bode era enviado para o deserto, chamado do bode emissário. Então, Arão ele colocava as duas mãos sobre aquele animal e ali ele falava dos pecados por todo o povo e aquele bode era enviado ao deserto. Isso também nos aponta para a pessoa de Cristo, outrora, que morreu por nós, para que eu e você pudesse ter essa reconciliação com Deus e também assim como o bode emissário que levou pelo deserto os pecados. Então, Cristo também ele tem essa característica, Isso também aponta para Cristo, ou seja, ele levou todos os pecados, aquele que morreu por nossos pecados e aquele que levou as nossas iniquidades. E eu quero que você acompanhe comigo um texto, para que você possa entender melhor o que isso quer dizer. Isaías capítulo 53, o versículo 4 e o versículo de número 5. Olha o que está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, é basicamente isso nossa lição. Como eu falei para vocês, a nossa lição hoje ela está muito objetiva. Ela fala a respeito das ofertas que existiam, dentro do sistema levítico. E vale dizer também que o sacrifício ele já existia antes do sistema levítico. Lembram de Caim e Abel, onde ali foi ofertado ao Senhor? Já existiam. Porém, ele só foi institucionalizado ali nesta parte de Levítico, quando Deus dá as ordens a Moisés. Moisés passa para o povo como é que deveria ser instituído o sacrifício levítico. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, para finalizar a nossa lição, eu queria chamar a sua atenção para um texto que se encontra no livro dos Salmos. E eu quero que você abra sua Bíblia na sua casa para acompanhar esta leitura. Salmos, o capítulo de número 51. Por que eu quero ler este salmo para você? Porque este salmo é um salmo de Davi,
E aqui vai falar, né, de quando Natan foi falar com ele, depois de ele ter cometido aquele pecado, adultério, com Batseba. Então, Davi, ele confessa o seu pecado e suplica o perdão de Deus. Por que eu quero falar sobre este salmo? Porque a lição de hoje fala sobre oferta, sobre sacrifício, sobre entregar algo para Deus, sacrificar algo para Deus. E olha o que Davi fala nesse contexto. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Percebam que Davi aqui, ele está falando para Deus que reconhece que é pecador. Ele reconhece o seu pecado e está pedindo a misericórdia do Senhor sobre a vida dele. E no versículo de número 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece também que Davi, ele tem parte, ele faz parte, ele herdou esta natureza pecaminosa. Agora, percebam aqui o que diz o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. É todo um decorrer, não é? Davi, ele começa reconhecendo o seu erro, começa reconhecendo o seu pecado, pedindo misericórdia a Deus, começa reconhecendo quem ele é, não é? E depois ele começa a dizer: Senhor, cria em mim um coração puro e renova um espírito reto. Agora que ele reconheceu os seus pecados, os seus erros e as suas falhas, Davi, ele começa a pedir essa reconciliação com Deus para estar diante do Senhor. E percebam o que diz o versículo 16, que é onde eu queria chegar e é a chave para que você entenda tudo isso. 16 diz assim: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, meus amados, o grande X da questão é: hoje você não precisa mais fazer uma oferta de manjares, né? Uma oferta de holocausto, o sacrifício do holocausto. Você não precisa mais fazer isso, porque o sacrifício perfeito já foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Mas isso não implica, isso não impede de nos dizer que eu e você deve todos os dias oferecer sacrifícios ao Senhor com as nossas próprias vidas. Isso é muito sério. Talvez você esteja até dentro da igreja, né? Isso é uma aplicação para a nossa vida. Você esteja até dentro da igreja, vivendo, passando ali, né, por todos os cultos, aprendendo, mas não se envolve com a obra. Está ali de uma forma sistemática. Isso é um perigo para a vida cristã. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, é uma oferta, é uma entrega total das nossas vidas. Você tem que se oferecer por inteiro ao Senhor. Percebam que Davi primeiro reconheceu o pecado que ele tinha. Ele reconheceu também que a misericórdia de Deus podia alcançar a vida dele, assim como pode alcançar a sua vida. E depois disso, Davi, ele começa a pedir a Deus esta reconciliação. E ele diz: Senhor, por que te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria? Tu não te deleitas em holocaustos. Lembra de Caim e Abel, não é? Onde ali foi ofertado 2 tipos de ofertas, 2 tipos de sacrifício, mas Deus só se agradou de um. É porque Deus, ele sonda o meu e o seu coração. Não adianta fazer a obra do Senhor, não adianta ir para os cultos de forma sistemática. Não adianta. Não adianta você aparecer dentro da igreja como se estivesse batendo cartão. Deus, ele quer mais de você. Deus, ele quer um relacionamento mais profundo com você. É este verdadeiro sacrifício que ele quer de mim e de você, que nós possamos entregar as nossas vidas por inteiro ao nosso Senhor, à disposição do nosso Mestre. E tanto é aqui que Davi vai falar no versículo 19, no 18 e no 19: abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade,
edifica os muros de Jerusalém. Olha o 19, veja que interessante. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O que Davi estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer: purifiquei o meu coração. Primeiro, reconheci a minha natureza pecaminosa, sei que sou pecador, sei que necessito da misericórdia e do perdão do Senhor. Quero purificar o meu coração, Deus. E agora que Davi vai dizer: quero oferecer sacrifício a ti. Viram como é que é a questão? Primeiro você precisa tratar aqui dentro de você. Primeiro você precisa limpar as arestas, deixar o caminho limpo. E para isso você precisa reconhecer que é pecador, que é pecadora. Para isso você precisa reconhecer que é ilimitado e que é incapaz. E que você precisa da força, do poder, da presença do Espírito de Deus na sua vida. E quando você reconhece, quando você percebe isso, você passa a ter uma comunhão, você passa a desfrutar dessa reconciliação que foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E aí você passa a ofertar sacrifícios ao Senhor, que é aquilo que você tem de melhor para entregar nas mãos de Deus. E isso é a minha vida e isso é a sua vida. Talvez você esteja assistindo essa aula e você não seja ainda evangélico, você ainda não conheça Cristo, não declarou que Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Que esta palavra possa também adentrar no seu coração, meu amado e minha amada, que estão nos assistindo neste momento. Que você possa ter esta noção. Você necessita de Cristo, eu necessito de Cristo, nós necessitamos de Cristo para ter esta reconciliação com Deus, para vivermos em comunhão com o nosso Pai, com o Criador de todas as coisas. Deus, Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus, Ele quer o melhor de você e quer entregar o melhor para você. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a conclusão, meus amados, que está em nossa lição. Olha o que está escrito. Nesta lição, vimos o quanto era complexo o sistema de apresentação de ofertas para diversos pecados. E o dia anual da expiação, em que o sumo sacerdote apresentava a oferta pela nação inteira. Mas a palavra de Deus mostra-nos que o sacrifício único de Cristo, no Calvário, foi suficiente para pagar os nossos pecados. Glória a Deus! Valorize a graça de Deus e alegre-se no Espírito Santo por este presente, a salvação. Quer presente maior do que esse? A salvação? Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Terminamos a nossa aula e eu gostaria de agradecer a você que assistiu esta videoaula até o final e nós esperamos que seja de bênção para a sua vida. Que você possa, meu amado e minha amada, preparar a sua aula para os seus alunos da Escola Bíblica Dominical com muito apreço, com muito amor, com muita dedicação e que você aplique tudo isto dentro da sua didática e que vidas possam ser transformadas e que vocês também possam crescer juntos, que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade que nos foi concedida pelo pastor André Barbosa, o presidente da nossa igreja, assim como todo o corpo de obreiros e toda a direção da nossa congregação. Não citarei nomes para também não ser injusto, esquecendo o nome de alguém. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esta aula maravilhosa. Feche os seus olhos e curve suas cabeças e assim oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esta lição, já te agradecendo também, ó Deus, por esta dádiva, por este presente que é a salvação. Hoje, Senhor, nós não precisamos mais ofertar sacrifícios como era ofertado, Senhor, ali naquele tempo dos sacrifícios levíticos. Mas hoje nós temos o privilégio de ter Cristo como nosso sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo e que se apresenta para nós, nos expiando de todos os pecados. Pai bendito e Pai amado, obrigado, Senhor, por este sacrifício perfeito que o Senhor nos concedeu. Obrigado, meu Deus, por esta bênção, que é a bênção da salvação, este presente, esta dádiva. Pai bendito e Pai amado, nós queremos te pedir que o Senhor possa estar aplicando esta lição através da Tua Palavra na vida de cada pessoa que está nos assistindo, na vida de cada pessoa também que irá fazer parte da Escola Bíblica Dominical. Nós te pedimos também que nestas aulas que serão ministradas através da vida dos professores, das professoras, dos suplentes, que o Espírito Santo possa se fazer presente e que possa ensinar em cada classe e que toda
todos possam crescer no único intuito, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença neste vídeo e até a próxima aula. Você não pode perder. A próxima aula já está sendo preparada, com muita dedicação também para você. E fique ligado em nosso canal. Não esqueça de curtir este vídeo, não esqueça também de compartilhar o link deste vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Que Deus vos abençoe.